Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre plano de negócios, o famigerado plano de negócios que a gente escuta em todo lugar. E agora, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e como você criar um plano de negócios que realmente seja efetivo para a sua empresa. E se você está pensando em franquia, ele com certeza é ponto fundamental para o seu negócio ter resultado. Roda a vinheta! Pessoal, antes de tudo, o que é um plano de negócios? Plano de negócio é uma ferramenta, é um documento que você cria pensando em todas as variáveis do seu negócio. Normalmente, ele compõe uma análise de mercado, que é o primeiro item, um planejamento comercial. Nisso a gente está falando de marketing e vendas, como nós vamos promover o nosso produto, a nossa empresa e como vamos converter essas possíveis pessoas que são impactadas pela nossa marca em clientes. Nosso plano operacional, como é que a empresa operacionaliza, como é que ela faz as coisas acontecerem. E o plano financeiro, que é justamente como isso tudo dá resultado no final. Esses são basicamente os 4 itens que constam no plano de negócio. Beleza? Planos de negócios mais elaborados tendem a ter, por exemplo, uma matriz de diferenciação. Algumas vezes você tem ali um plano contábil, algumas vezes você tem um plano jurídico. Você pode, claro e evidente, que pensar em mais variáveis, tá? Fiquem à vontade. Quanto mais variáveis você conseguir pensar no plano de negócio, melhor. Mas, via de regra, a gente pensa nesses 4 pontos que eu falei, beleza? Como vamos executar esse plano de negócio? Fazer ele acontecer, né? Pôr no papel para que isso te sirva de direcionamento. Antes de tudo, é importante dizer que o IBGE, o Sebrae e várias outras entidades que são ligadas ao empreendedorismo já comprovaram que ter um plano de negócio debaixo do braço te dá um alto índice de resultados a médio e longo prazo. Só para vocês terem uma noção, já tem uma pesquisa do IBGE que de a cada 10 empresas, 6 fecham no Brasil, 6, gente, 60%, fecham no Brasil em menos de 5 anos. E a principal variável para elas fecharem é o plano de negócio. Então a gente está falando de um assunto importante, apesar que muito batido, né? A gente já escuta isso em todo lugar, mas é um item fundamental. Beleza? Agora, como executar o seu plano de negócio? Primeiro item, análise de mercado. Separem ela em 3 vertentes. Primeiro, uma análise macro do negócio, uma análise econômica muito grande, onde você analisa o país, analisa a economia, você tenta analisar quais são as oportunidades que constam ali dentro desse segmento que você está pensando. Se a gente está falando, por exemplo, em abrir uma perfumaria na esquina da nossa casa, a gente tem que analisar, por exemplo, o mercado de cosméticos de uma maneira geral, higiene e beleza, perfeito? A gente tem que analisar o macro. Depois disso, a gente vai para o micro, perfeito? Macro, micro. Depois desse micro, a gente começa a analisar como funciona, por exemplo, uma loja de perfumaria em determinado bairro. A gente começa a pensar de uma maneira um pouco mais local, a gente vai de uma maneira mais abrangente para algo mais local. E por último, e não menos importante, a gente começa a analisar quais são os prós e contras, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que eu tenho dentro desse meu negócio. Aí a gente vai mais a fundo ainda. Agora a gente está falando das pessoas envolvidas, da marca envolvida, a gente está falando do ponto em si envolvido, a gente afunila ainda mais. Então veja que é um funil de análise: macro, micro e detalhista, perfeito? Agora a gente chega no detalhe. Existem algumas ferramentas muito legais para você fazer essa análise do detalhe. Uma delas é a análise SWOT, onde você analisa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio. Se a gente falar de análise micro e macro, existem outras ferramentas já feitas no mercado que você pode utilizar, como por exemplo um site chamado Trend Watching, que ele diz várias tendências que acontecem dentro do segmento da América Latina, do Brasil, do mundo. E ali você consegue ter insights muito interessantes sobre o seu negócio e sobre as variáveis que podem acontecer dentro dele.
Legal? Falando agora, indo para o próximo ponto de análise de marketing e vendas, a sua parte do planejamento de marketing e vendas. Como funciona isso? Primeiro item, você precisa pensar em termos de plataforma de marca. Como assim? Primeiro item, entenda como funciona a marca e o conceito que ela quer trabalhar. Pense na plataforma de marca. E aí vem algumas dicas, anota aí que é bastante coisa, vai aparecer aquilo do lado ou em algum momento aqui no vídeo. Primeiro item, pense no seu propósito. As pessoas compram pelo propósito. Elenca aí, propósito. Por que você está fazendo esse negócio? Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter algum tipo de propósito. Se você simplesmente tiver uma ideia só para ganhar dinheiro, acho difícil você conseguir vender isso, porque as pessoas não querem simplesmente ter uma troca de benefícios, de características. Eles querem comprar um propósito, eles querem comprar alguma coisa que mexa no pensamento rápido deles, que mexa no emocional, que mexa justamente em algum propósito pessoal de vida deles. E aí você cria essa empatia, essa conexão. Então, propósito. Segundo item, pense na promessa de marca, como é que você vai cumprir esse propósito. Terceiro item, pense como vai funcionar o seu posicionamento. Como você vai se posicionar no mercado. Eu quero ser uma empresa grande, eu quero ser a número 1, eu quero ser a empresa mais rápida, eu quero ser a empresa mais barata. Como vai funcionar esse posicionamento para que você consiga cumprir a promessa e, por consequência, atinja o seu propósito. Legal? Um bom caso de posicionamento interessante é o da Pepsi. A Pepsi, ela entendeu que não adiantava ela tentar brigar pelo primeiro lugar. O que ela fez alguns anos atrás? Ela simplesmente falou, o segundo lugar é meu. E aí surgiu a famosa campanha do Pode Ser, onde você via personagens chegando no restaurante, ele perguntava se tinha determinado refrigerante, e aí o garçom falava, tem Pepsi, pode ser? As pessoas olhavam uma para a outra e falavam, pode. E assim ela começou a assumir o posicionamento de segundo lugar. Moral da história, hoje ela é a segunda opção de mercado. E tudo bem, porque existem outras posições que ela poderia estar que não seriam tão boas quanto o segundo lugar, mas ela pegou essa posição e não desce mais. Então, posicionamento. Falando sobre processos comerciais, sobre o seu planejamento comercial agora. Como funciona? Primeiro item, entenda quais são os funis que o cliente precisa passar. Normalmente, você tem um funil similar ao que eu vou falar agora e vai aparecer em algum momento aqui. Você tem o funil onde você tem novos leads, você tem o funil onde você faz a qualificação dele, depois da qualificação você tem a apresentação de proposta, depois da apresentação de proposta você tem um contrato e fechamento. Funil bem curto. O meu funil ele é um pouco maior. O meu funil aqui das minhas empresas funciona mais ou menos assim. Eu tenho a qualificação, eu tenho o contato inicial do meu closer, do meu vendedor, do meu executivo de vendas, eu tenho uma coleta de dados, porque a minha venda funciona de maneira muito consultiva, depois eu tenho envio de proposta, eu tenho follow-up dessa proposta e, por fim, sim, eu tenho um contrato. Eu deixei ele um pouco mais complexo, mas sugiro a você que você siga o primeiro exemplo que eu disse agora aqui, que você vai ser bem certeiro. Segundo ponto, planejamento operacional. Como é que as coisas vão funcionar dentro do seu negócio? Meu amigo, agora é fluxograma. Desce a mão no fluxograma e começa a pensar em fluxogramas. Vou dar um exemplo de um fluxograma aqui para vocês verem. Fluxograma nada mais é do que como as coisas funcionam e quais são os desencadeamentos que uma determinada ação tem. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar num processo operacional de transporte, a gente entende que existe, primeiro, a chegada do produto em uma distribuidora, a separação, né, desse produto para que você consiga ter uma melhor organização. Depois, você tem a parte de estocagem, onde você guarda esse produto. Depois, você tem, quando recebe um pedido, a separação desse produto, perfeito? Depois você tem a área de despacho e, por fim, você tem mais uma área, por exemplo, que é a área de delivery, onde você entrega para uma transportadora, onde você vai entregar, de repente, para o seu cliente final. Falei um fluxograma bem
bem aberto aqui, bem esdrúxulo, só para a gente conseguir entender. O interessante é que você esmiúce isso para cada área da sua empresa. Por fim, não menos importante, plano financeiro. Aqui a gente tem que fazer o nosso DRE e o nosso fluxo de caixa. A gente tem alguns vídeos já aqui sobre esse tema, mas o que você precisa saber agora são as projeções e o que você vai gastar de agora. Dica para montar um bom planejamento financeiro. Primeiro, entenda quais são os seus investimentos iniciais, tudo que você vai gastar para conseguir gerar esse seu negócio. Depois, entenda qual é a sua perspectiva financeira de receita, quanto você vai ter de faturamento. Isso é muito importante para que você entenda como a sua empresa deve evoluir e assim você consegue criar metas. Metas são muito importantes, porque quando você tem metas, você tem um objetivo traçado. Feito seu investimento inicial, sua projeção de receitas, agora a gente vai fazer a projeção de despesas, o quanto você vai gastar. Entenda que nessa projeção de despesas, elas podem ser fixas ou variáveis. Divida isso, porque as fixas você vai levar durante um tempo. As variáveis elas vão crescer conforme você aumenta a receita. Então você já consegue, por exemplo, entender, à medida que você fez sua projeção de receitas ao longo prazo, a sua projeção de despesas variáveis também vai crescer ao longo prazo. Se você acompanha meus vídeos, você vai ver que eu separo despesas, como todo mundo comumente chama, em custos e despesas, que é diferente. Tudo isso é um gasto. Custo é tudo ligado à sua atividade fim e despesa é ligado à sua atividade meio. Tá ok? Essa diferença é muito grande porque tudo que é custo é essencial para o seu negócio e despesa, de repente, não é tão essencial a esse negócio. Mas dá uma olhada nos nossos outros vídeos porque já tem conteúdo disso aqui. Beleza? Pessoal, esse é um plano de negócio que vai ser certeiro para a sua vida. Isso vai modificar tudo dentro da sua empresa e se você está pensando em franquia, você precisa fazer um plano de negócio. O seu franqueado, ele quer isso, ele busca isso. É o que ele mais pensa na hora de desenvolver um negócio. Se você não tem um plano de negócio da sua empresa, por que o franqueado iria te pagar para comprar o seu know-how se nem você tem isso estruturado dentro do seu negócio? Então, plano de negócio é fundamental. Se você pular essa etapa, você não só pode ter problemas no seu negócio, como pode acarretar problemas no negócio da pessoa que está investindo em você. Então, fica ligado nisso, fica muito atento a essas ideias. Não deixa de ver os outros vídeos que a gente falou sobre franquia, sobre diversos outros itens, sobre fluxo de caixa, sobre custo e despesa que a gente fez aqui no canal. Comenta, compartilha e curte. Isso é muito importante pra gente. É a exemplificação de que o que a gente está fazendo aqui faz sentido. Me dá essa moral, por favor, e estamos juntos nos próximos vídeos, beleza? Até a próxima!